o primeiro e mais famoso parque nacional da América do Norte. Todos os anos, mais de 3 milhões de turistas visitam esta área selvagem surpreendente. Mas sob suas nascentes quentes e florestas exuberantes, há um monstro que o público desconhece. Milhares de pessoas vêm a Yellowstone todos os anos para ver suas paisagens, sua vida selvagem e tudo mais. Ainda assim, poucos deles realmente entendem que estão sob um gigante adormecido. Se esse gigante despertasse, os Estados Unidos seriam devastados e o mundo mergulharia numa catástrofe que poderia levar a humanidade à extinção. Seria incrivelmente devastador, numa escala que nós provavelmente nem imaginamos. Seria uma catástrofe para a América do Norte e sabemos pouquíssimo a respeito desses fenômenos. Avanços da ciência. Supervulcões. Em 1971, uma chuva torrencial atingiu grande parte do leste do Nebraska. No verão, o paleontólogo Mike Voorhees viajou até as fazendas próximas à cidade de Orchard, no meio-oeste. Aquilo que ele estava para descobrir excedeu seus sonhos mais loucos. Eu estava subindo essa garganta à procura de fósseis, como eu já tinha subido milhares de gargantas antes, procurando por pedaços de fósseis que podiam ter sido trazidos pela chuva na noite anterior. Então subi até o topo e vi algo que me deixou completamente pasmo. Algo que nenhum paleontólogo jamais tinha visto. Era a visão de um desastre pré-histórico repentino. A escavação de Mike Voorhees revelou os ossos de 200 rinocerontes fossilizados, junto com os esqueletos pré-históricos de camelos e lagartos, cavalos e tartarugas. A datação por radiocarbono revelou que todos haviam morrido abruptamente 10 milhões de anos atrás. Eu me dei conta de que era o cenário de uma catástrofe em massa, de um tipo que eu nunca tinha visto antes. A causa das mortes, contudo, permaneceu um mistério. Não fora velhice. Olhando os dentes desses animais, vi que eles tinham morrido em sua plenitude. O surpreendente era que havia jovens mães e seus filhotes e grandes rinocerontes machos na plenitude de sua vida, e lá estavam eles, mortos, sem nenhuma razão aparente. Para os animais de Orchard, a morte tinha vindo repentinamente. E havia outra coisa estranha nos esqueletos. Uma singularidade que oferecia uma pista crucial sobre a causa da catástrofe. Notamos que os esqueletos estavam cobertos por um material macio que eu, inicialmente, pensei ser um depósito mineral. Depois percebemos que era celular, de origem biológica. Havia algo crescendo naqueles ossos. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. Uma amostra dos ossos foi enviada ao paleopatologista Carl Reinhardt. Este é um espécime típico de osso de rinoceronte. Você pode ver o material. Neste caso, é um material esbranquiçado depositado na superfície do osso original.
Era muito peculiar. Mas conforme fui remontando a minha experiência, percebi que era algo semelhante ao que ocorre na veterinária. Uma doença conhecida como Síndrome de Marie. A Síndrome de Marie é um sintoma de uma doença pulmonar mortífera. Todo animal em Orchard parecia estar infectado. Uma das pistas foi que todos os animais estavam infectados. Essa é uma observação muito importante. O fato de todos os animais apresentarem essa doença revelava um problema universal. Os cientistas descobriram que o problema universal eram cinzas. 10 milhões de anos atrás, cinzas o sufocaram até a morte. Deve ter sido como uma pneumonia com os pulmões enchendo-se de líquido, exceto que neste caso o fluido teria sido sangue, porque as cinzas são muito afiadas. Teriam sido pedaços de cinzas microscópicos lacerando os tecidos dos pulmões e causando sangramento. Eu posso imaginar esses animais tropeçando nas cinzas espessas, cuspindo sangue e gradualmente morrendo de maneira terrível. Só um vulcão poderia ter produzido tantas cinzas. Todavia, as amplas planícies do Nebraska não têm vulcões. Eu me lembro de alguns de meus alunos e eu, sentados após um dia de escavações, especulando. De onde terá vindo isto? Não existem vulcões no Nebraska hoje e, até onde sei, nunca existiram. Nós, obviamente, tínhamos de ter um vulcão em algum lugar que produziu cinzas o bastante para inundar a paisagem completamente. Mas sua localização era uma questão de adivinhação. Em Idaho, um geólogo se deu conta de que 10 milhões de anos atrás houve uma erupção vulcânica que coincidiu com o desastre de Orchard. Mas ela ocorrera no meio da América do Norte. Parecia uma história realmente fascinante que me fez pensar, porque eu vinha trabalhando em rochas vulcânicas no sudoeste de Idaho, que podiam produzir muita cinza. E a datação de algumas rochas revelou que tinham 10 milhões de anos. Então pensei, nossa, será que essa situação no Nebraska foi provocada por algumas dessas grandes erupções que evidentemente ocorreram no sudoeste de Idaho? A área vulcânica extinta, Bruno Jawbridge, ficava a 1.600 quilômetros dali, uma distância enorme. Como poderia essa erupção ter lançado tantas cinzas e tão longe? Bonnickson estava cético. Os vulcões podem lançar cinzas a dezenas, talvez algumas centenas de quilômetros. Esse depósito de cinzas no Nebraska, que tem uns 2 metros de espessura, fica a 1.600 quilômetros ou mais de sua fonte em potencial. Então, é uma coisa surpreendente. Até onde eu sei, realmente não havia nenhuma documentação anterior de um fenômeno como esse. O mais raro dos fenômenos, que os cientistas mal compreendem e que o público desconhece totalmente. O supervulcão. Os supervulcões são erupções e explosões de proporções catastróficas. Quando você pensa nessas coisas, percebe que estão numa escala absolutamente apocalíptica. É difícil imaginar uma erupção desse vulcão. Os cientistas nunca testemunharam uma erupção supervulcânica, mas eles podem calcular sua potência. As supererupções são chamadas de erupções VEI-8, e isso significa que estão em ponto 8 no que é conhecido como escala de explosividade vulcânica. Essa escala vai de 0 a 8 e é a medida da violência de uma erupção vulcânica. Cada ponto da escala representa uma erupção 10 vezes mais potente que a anterior. Então, se pegarmos de Santa Helena, por exemplo, que é um VEI-5, podemos representar essa erupção com um cubo deste tamanho. Isto representa a quantidade de material ejetado durante a erupção.
Se tomarmos um mais potente, um VEI6 em Santorini, por exemplo, podemos então representar a quantidade de material ejetada por um cubo deste tamanho. Mas se considerarmos as erupções VEI8, estamos lidando com algo numa escala completamente diferente. Uma erupção colossal, e você pode representar um VEI8, as maiores erupções de um VEI8, por um cubo deste tamanho. É enorme. Os vulcões normais são formados quando uma coluna de magma, rocha derretida, se eleva das profundezas da Terra, irrompendo a superfície e endurecendo em camadas nas laterais. Isso forma as familiares montanhas com forma de domo ou cone. A ideia que se tem sobre um vulcão é um cone simétrico. Para isso é preciso haver magma subindo e chegando à superfície, expelido em forma de lava ou como erupções explosivas de cinzas. E essas camadas de cinzas e lava gradualmente se acumulam, resultando no clássico formato de cone. Os vulcanólogos sabem que esse magma fluido contém enormes quantidades de gases vulcânicos, como o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. E como esse magma é muito líquido, esses gases borbulham até a superfície, escapando facilmente. Há milhares desses vulcões normais em todo o mundo. Cerca de 50 entram em erupção todos os anos. Mas os supervulcões são muito diferentes em praticamente todos os aspectos. Primeiro, eles têm uma aparência diferente. Em vez de serem montanhas vulcânicas, os supervulcões formam depressões no solo. Apesar de nunca terem presenciado a erupção de um supervulcão, ao estudarem as rochas que o circundam, os cientistas foram capazes de descobrir como supervulcões se formam. Como os vulcões normais, eles começam quando uma coluna de magma se eleva das profundezas da Terra. Sob determinadas condições, em vez de irromper a superfície, o magma forma uma piscina e derrete a crosta terrestre, transformando a própria crosta em mais magma espesso. Os cientistas não sabem porquê, mas no caso dos supervulcões, acaba se formando um grande reservatório de rocha derretida. O magma aqui é tão espesso e viscoso que prende os gases vulcânicos, acumulando pressões colossais no decorrer de milhares de anos. Quando a câmara magmática entra em erupção, sua explosão é centenas de vezes mais poderosa que o normal, esgotando o reservatório subterrâneo. Isso faz com que o teto dessa câmara desmorone, formando uma cratera enorme. Todas as erupções de supervulcões formam essas crateras. Elas se chamam caldeiras. O fator que governa o volume das erupções é a quantidade de magma. Se há um grande volume de magma acumulado na crosta, então há o potencial para uma erupção enorme. As condições geológicas exatas necessárias para criar uma vasta câmara magmática existem em pouquíssimos lugares. Então, existe apenas um punhado de supervulcões no mundo. O último a entrar em erupção foi Toba, 74 mil anos atrás. Nenhum humano moderno já testemunhou uma erupção assim, e sequer sabemos ao certo qual a localização exata de todos os supervulcões. Parque Nacional Yellowstone, América do Norte. Desde as primeiras explorações de Yellowstone, constatou-se que a área é hidrotérmica. Presumiu-se que essas nascentes quentes e geysers eram totalmente inofensivos. Mas tudo isso estava para mudar. Vim a Yellowstone pela primeira vez em meados dos anos 60 para participar de um grande estudo da geologia do Parque Nacional. Mas aquela não tinha ideia do que iríamos descobrir. Quando o geólogo Bob Christensen começou a examinar as rochas de Yellowstone, ele descobriu que muitas eram compostas de cinza compactada. Mas ele não viu nenhum vulcão extinto, nenhuma cratera de caldeira. Não havia nenhuma depressão reveladora.
Percebemos que Yellowstone tinha sido um antigo sistema vulcânico. Suspeitamos que tinha sido uma caldeira, mas não sabíamos onde a caldeira estava ou, mais especificamente, o seu tamanho. Enquanto procurava a caldeira vulcânica pelo parque, Christensen começou a pensar que estava enganado. Ele, então, teve um golpe de sorte. A NASA decidiu fazer um levantamento aéreo de Yellowstone. A agência espacial tinha projetado equipamento fotográfico infravermelho para filmar a Lua e agora queria testá-lo na Terra. O voo teste da NASA capturou as imagens mais reveladoras de Yellowstone. A coisa mais emocionante dessas imagens é que elas revelavam uma visão total do que realmente havia lá embaixo. Christensen não tinha conseguido ver a antiga caldeira do solo porque ela era enorme. Ela englobava quase que a totalidade do parque. É um acidente geográfico enorme. 70 quilômetros de comprimento, 30 quilômetros de largura. Foi um supervulcão colossal, certamente um dos maiores de que se tem conhecimento na Terra. Bob Christensen estava determinado a descobrir quando Yellowstone tinha entrado em erupção pela última vez. Ele começou examinando as camadas de cinza endurecida de dezenas de metros de espessura expelidas durante a erupção. O que ele descobriu aqui foram 3 camadas distintas. Isso significava que houve 3 erupções diferentes. Quando Christensen e sua equipe dataram as cinzas de Yellowstone, ele descobriu algo inesperado. A caldeira mais antiga tinha sido formada por uma grande erupção, ocorrida 2 milhões de anos atrás. A segunda erupção ocorreu 1.200.000 anos atrás. E quando ele datou a terceira e mais recente erupção, descobriu que ela ocorreu apenas 600.000 anos atrás. As erupções tinham intervalos regulares. Percebemos que um ciclo de erupções formou a caldeira. Erupções vulcânicas enormes a cada 600.000 anos. Yellowstone estava num ciclo de 600.000 anos. E a última erupção tinha ocorrido há apenas 600.000 anos. Ainda assim, não havia evidências de atividades vulcânicas recentes. O vulcão parecia estar extinto. Esse pensamento acalentador estava para mudar. Havia outro geólogo fascinado pela história vulcânica de Yellowstone. Assim como Bob Christensen, grande parte da carreira do professor Bob Smith foi dedicada ao estudo do parque. Em 1973, ele estava realizando um trabalho de campo, acampado num extremo do lago Yellowstone. Eu estava trabalhando no extremo sul desse lago, num lugar chamado Pale Island, e um dia estava na ilha e notei coisas incomuns. O cais, que nós normalmente usávamos ali, parecia estar submerso. Naquela noite, quando estava olhando o extremo sul do lago, vi que as árvores estavam sendo cobertas pela água. Fui dar uma olhada nessas árvores e elas estavam cobertas por alguns centímetros de água, talvez uns 30 centímetros. E essa foi uma visão muito incomum, porque em nenhum outro lugar do lago o nível da água tinha mudado. O significado disso, nós não sabíamos. Smith pediu um levantamento para tentar descobrir o que estava acontecendo em Yellowstone. O último levantamento do parque tinha sido realizado na década de 20, quando sua altitude, a altura em relação ao nível do mar, foi medida em vários pontos em todo o parque. 50 anos depois, Smith fez o levantamento desses mesmos pontos.
A ideia era fazer um levantamento das altitudes e comparar as altitudes encontradas em meados dos anos 70 com as encontradas em 1923. E nós fizemos registros com nível de precisão de poucos milímetros. Os dois conjuntos de números deveriam ser semelhantes, mas conforme a equipe de agrimensores atravessava o parque, notou algo inesperado. O chão parecia estar se elevando. O agrimensor me disse, tem alguma coisa errada e não sou eu, precisa ser outra coisa. Então repassamos todas as medições e fomos muito minuciosos. E a conclusão equivaleu a um tapa na cara. Ele me disse que essa caldeira tinha sofrido um levantamento na época de 740 milímetros, bem no meio da caldeira. Conforme as medições prosseguiam, começava a surgir uma explicação para as árvores submersas. O solo no extremo norte de Yellowstone estava se soerguendo, inclinando o restante do parque. Isso estava fazendo com que o extremo sul do lago subisse, submergindo as árvores da margem. Os vulcanólogos perceberam que só uma coisa podia fazer com que a Terra soerguesse dessa maneira: uma vasta e ativa câmara magmática. O supervulcão de Yellowstone estava vivo, e se os cálculos do ciclo estivessem corretos, a erupção já devia estar ocorrendo. O fato de já termos detectado o ciclo de 600 mil anos fez com que ficássemos nervosíssimos, porque a última erupção tinha ocorrido cerca de 600 mil anos atrás. Senti vontade de dizer a todos, temos um gigante nas nossas mãos. Os cientistas tinham encontrado o maior sistema vulcânico ativo já descoberto. Havia muitas outras coisas que eles precisavam descobrir. Qual era o tamanho da câmara magmática nas profundezas do solo? Qual seria a amplitude dos efeitos de uma erupção? E, principalmente, quando ela ocorreria? Para responder a qualquer uma dessas perguntas, os vulcanólogos sabiam que primeiro tinham de entender a misteriosa câmara magmática de Yellowstone. É incrivelmente importante entender o que está acontecendo dentro da câmara magmática, porque aquela pressão, aquele calor e aquele fluido vão dar início à erupção final. É como entender o cartucho de uma bala. Mas entender a câmara magmática seria muito difícil. Smith e sua equipe precisavam descobrir o tamanho de uma coisa que estava a 8 quilômetros abaixo do solo. Eles começaram a coletar informações de uma fonte engenhosa: dos terremotos. Bem, isso aqui é um sismógrafo. Esta é a extremidade sensora de um sismógrafo, o dispositivo que é usado para registrar terremotos. Ele é capaz de captar os menores tremores de terra em Yellowstone. Além disso, é tão sensível que pode captar terremotos de moderados a grandes no mundo todo. Esta é uma dentre uma rede de 22 estações sismógrafas de Yellowstone que são usadas para monitorar, e todos os dados são transmitidos a uma instalação de registro central na Universidade de Utah. Como muitas áreas termais, Yellowstone sofre centenas de minúsculos tremores todos os anos. Eles são inofensivos. Mas em seu laboratório sismográfico, Smith os tem usado para calcular o tamanho da câmara magmática. Essencialmente, os terremotos revelam o pulso da deformação da caldeira em tempo real e o modo como falhas estão sofrendo fraturas. Os 22 sismógrafos permanentes de Bob Smith estão espalhados pelo parque. Eles detectam as ondas sonoras que provêm de tremores ocorridos nas profundezas da Terra. Essas ondas viajam a velocidades diferentes, dependendo da textura do material por onde passam. Ondas sonoras que passam através de rocha sólida viajam mais rápido do que aquelas que viajam através de rochas derretidas ou magma. Medindo o tempo que elas levam para chegar aos sismógrafos, Smith pode dizer por qual material elas passaram. Com o passar do tempo, os dados acabam criando uma imagem do que está sob o parque. A câmara magmática que encontramos se estende sobre toda a caldeira. Ela tem talvez 40 a 50 quilômetros de extensão
talvez uns 20 quilômetros de largura e uma profundidade de cerca de 10 quilômetros. Então é um volume enorme. Essencialmente, ele engloba metade ou um terço da área sobre o Parque Nacional Yellowstone. A câmara magmática é enorme. Se entrasse em erupção, seria devastador. Para descobrir a extensão da devastação, os cientistas tinham de entender a força da erupção. As pistas para essa descoberta podiam ser encontradas num vulcão bem menor, quase do outro lado do mundo. A ilha grega de Santorini. Que ocorreu aqui 3.500 anos atrás, apesar de não ser um VEI-8, tinha uma pequena câmara magmática. O professor Steve Sparks tem passado grande parte de sua carreira estudando Santorini. Quando vim a Santorini pela primeira vez e comecei a analisar os depósitos de pedra pómez originários das erupções que formam as caldeiras, descobri evidências de uma mudança dramática na potência e na violência da erupção. Examinando as camadas da pedra pómez de Santorini, Sparks descobriu que as câmaras magmáticas podiam entrar em erupção com uma força quase inimaginável e espalhar sua devastação amplamente. Essa evidência dramática de um aumento súbito de potência. Blocos enormes de cerca de 2 metros de diâmetro foram lançados para fora do vulcão a 7 quilômetros de distância, espatifando-se violentamente no solo. E para isso acontecer, os blocos de rocha devem ter sido lançados do vulcão a centenas de metros por segundo, mais ou menos a velocidade do Concorde. Imagine essa enorme rocha vermelha chocando-se e partindo no impacto. Para entender por que os vulcões do tipo caldeira podiam entrar em erupção com tal força, Sparks multiplicou sua violência numa escala de 1 para 1 trilhão. Certo, então precisamos disso. Dentro do laboratório, ele criou um modelo da reação que ocorre na câmara magmática de uma caldeira em erupção. Esses experimentos nos fornecem um grande insight para o grande poder dos gases liberados pela solução, capazes de promover esses fluxos explosivos tão dramáticos. Mas experimentos realizados em laboratório não podem responder à pergunta mais pungente a respeito de Yellowstone. Quando será a próxima erupção? Os cientistas enfrentam um problema. Eles nunca viram a erupção de um supervulcão. Até que uma erupção VEI-8 seja observada e analisada, ninguém saberá quais serão os sinais característicos reveladores de uma erupção em Yellowstone. Podemos criar modelos de vulcões e de sua atividade no laboratório, no computador, mas precisamos de dados resultantes da observação direta para que esses modelos sejam realistas. Quais são os precursores das erupções vulcânicas gigantes? Elas nunca foram observadas cientificamente e nunca foram documentadas. Então, não sabemos o que procurar. Ninguém quer ver um desastre global, mas nós nunca entenderemos integralmente os processos envolvidos dessas supererupções vulcânicas até que uma delas ocorra. Uma verdade terrível está por trás de todos os esforços da humanidade para compreender os vastos mecanismos que provocam as erupções VEI-8. Afinal, tentar entender o que faz os supervulcões funcionarem talvez não tenha sentido. Lembremos a última erupção. 74 mil anos atrás, um supervulcão entrou em erupção aqui, em Sumatra. Teria sido o som mais alto já ouvido pelo homem. Ele teria lançado enormes nuvens de cinza no mundo todo. A caldeira resultante formou o Lago Toba, de 100 quilômetros de extensão e 60 quilômetros de largura. Resumindo, sua erupção foi colossal. Os
cientistas só estão começando a entender os efeitos de tantas cinzas sobre o clima do planeta. Este é o repositório de núcleos oceânicos da Universidade de Colômbia, na América do Norte. Ele contém milhares de amostras coletadas no leito dos mares do mundo. Um buraco de fechadura histórico, através do qual cientistas como Michael Rampino podem estudar a história vulcânica. A erupção do Toba foi enorme. Estamos falando de cerca de 3.000 quilômetros cúbicos de material saindo daquele vulcão. Isso é cerca de 10.000 vezes mais que a erupção do Monte Santa Helena em 1980, que as pessoas consideram uma grande erupção, uma verdadeira super erupção. Este é um núcleo originário do leito da parte central do Oceano Índico. Fica a cerca de 2.500 quilômetros do vulcão Toba. E aqui temos 35 centímetros de cinzas depositados após a erupção do Toba. Isso mostra que essa erupção do Toba foi um super evento vulcânico. Ela foi muito maior do que qualquer outra erupção vulcânica que vemos nos registros geológicos. Análises químicas das cinzas revelam que essa erupção foi rica em enxofre. Ela teria liberado uma quantidade tremenda de dióxido de enxofre e outros gases na estratosfera que teriam se transformado em aerossóis de ácido sulfúrico e afetado o clima da Terra por muitos anos. Há muito tempo, os cientistas sabem que as cinzas vulcânicas podem afetar o clima global. As cinzas finas e o dióxido de enxofre lançados na estratosfera refletem a radiação solar de volta para o espaço e impedem que a luz solar chegue ao planeta. Isso tem o efeito de resfriar a Terra. No ano que se seguiu à erupção do Monte Pinatubo, em 1991, a temperatura média global caiu em 0,5 grau Celsius. Comparando a quantidade de cinzas lançadas por vulcões no passado e seu efeito sobre a temperatura da Terra, Rampino estimou o impacto da erupção do Toba sobre o clima global 74.000 anos atrás. Estou plotando um gráfico simples, sendo que de um lado temos o enxofre liberado, milhares de toneladas, por erupções vulcânicas, e do outro lado há o resfriamento, em graus Celsius, que vimos após essas erupções vulcânicas. Estou plotando como pontos as erupções vulcânicas históricas, como a do Monte Santa Helena, Krakatoa, Pinatubo, Tambora. Há uma bela correlação entre o enxofre liberado na atmosfera e o resfriamento. Devido a essa relação entre o enxofre liberado pelos grandes vulcões e o resfriamento global, Rampino pôde calcular a queda de temperatura causada pela erupção do Toba. E podemos ver que esse tipo de plotagem prevê que a erupção do Toba foi tão grande que a mudança de temperatura após sua erupção em graus Celsius teria promovido uma queda de 5 graus na temperatura global. Um resfriamento global grande, muito significativo. Uma queda média de 5 graus Celsius na temperatura global teria sido devastadora, fazendo com que os verões europeus congelassem e promovendo um inverno vulcânico. Globalmente, 5 graus poderiam ser traduzidos em cerca de 15 graus de resfriamento no verão nas latitudes altas e temperadas. Os efeitos sobre a agricultura, sobre o crescimento das plantas, sobre a vida nos oceanos, seriam catastróficos. Essa catástrofe global teria continuado por anos, afetando dramaticamente a vida na Terra. Mas qual seria o impacto que ela teria sobre os humanos? A resposta pode estar enterrada não dentro das rochas antigas, mas dentro de nós. Lynn George e Henry Harpeding são cientistas especializados em genética humana.
Desde o início da década de 90, eles têm estudado o DNA das mitocôndrias, usando essa informação para investigar o passado da humanidade. A maior parte de nossa informação genética está armazenada no núcleo das nossas células, mas uma pequena quantidade dessas informações está separada em outro componente, a parte que produz a energia da célula, a mitocôndria. As mitocôndrias possuem seus próprios genes. É uma quantidade pequena de genes, uma quantidade pequena de DNA, mas ele é diferente do restante do DNA na célula. E devido ao modo que as mitocôndrias são transmitidas de uma geração a outra, elas são herdadas apenas da mãe. Então, elas nos fornecem um registro da linhagem materna de uma população. O DNA das mitocôndrias é herdado apenas através da mãe. Todas as mutações são passadas de mãe para filhos geração após geração, num índice regular. Com o passar do tempo, uma série dessas mutações se acumulam numa população. Cada evento que ocorre no nosso passado, cada grande evento, um aumento de população, um decréscimo de população ou a troca de pessoas de uma população para outra, altera a composição do DNA das mitocôndrias nessa população. Então, o que acontece é que temos um registro do nosso passado gravado nos genes das nossas mitocôndrias. Conhecendo o índice das mutações do DNA das mitocôndrias e através de uma análise complexa da distribuição dessas mutações, os geneticistas podem estimar o tamanho das populações no passado. Vários anos atrás, eles começaram a notar um estranho padrão em seus resultados. Esperávamos ver um padrão consistente, com uma população proporcionalmente constante. Em vez disso, vimos algo que divergiu dramaticamente dessa expectativa. Vimos um padrão muito mais consistente, com uma redução dramática da população num determinado momento do nosso passado. Isso confirmou o que outros geneticistas tinham notado. Dado o tempo que os humanos já existem, deveria haver uma ampla gama de variação genética. Ainda assim, o DNA das pessoas em todo o mundo é surpreendentemente similar. O que poderia ter causado isso? A resposta é uma redução dramática da população em algum momento do passado. Um estreitamento. Se imaginássemos a população diagramada assim no passado distante, aqui temos uma grande população e depois um estreitamento com esta aparência. Então, de novo, um subsequente aumento da população. Então, no passado distante, você teria famílias de pessoas com uma quantidade significativa de diversidade genética. Mas quando ocorreu o estreitamento, quando houve uma redução no tamanho da população, talvez apenas algumas dessas famílias tenham sobrevivido. Temos uma redução dramática na diversidade genética nesse período, quando a população é muito pequena. E então, após o estreitamento, as pessoas que vemos hoje seriam os descendentes apenas daqueles que sobreviveram. Elas serão geneticamente muito mais semelhantes umas às outras, reduzindo a variação genética. O DNA humano é tão parecido que os cientistas concluíram que a redução da população tinha sido catastrófica. Parecia inacreditável a ideia de que todos nós somos 6 bilhões de pessoas na Terra, e os dados estavam nos dizendo que a nossa espécie fora reduzida a apenas alguns milhares. De repente, nós nos demos conta disso. Tínhamos algo a dizer sobre a história humana. Nossa população pode ter estado numa posição tão precária que, em determinado momento, apenas alguns milhares de nós estavam vivos na face da Terra. Quase fomos extintos. Houve um evento tão catastrófico que quase causou a extinção total de nossa espécie.
É uma revelação surpreendente. Mas o segredo estava em descobrir quando e por que isso aconteceu. Como o DNA das mitocôndrias sofre uma mutação no índice regular, esses cientistas acreditam que é possível obter uma data aproximada do estreitamento. Nas mitocôndrias, as mutações ocorrem com a regularidade de um relógio. Então, a quantidade de mutações nos fornece um relógio que podemos usar para datar aproximadamente o grande evento. No caso do estreitamento da população, achamos que ele deve ter ocorrido entre 70 e 80 mil anos atrás, alguns milhares de anos a mais ou a menos. Então, a grande pergunta é, o que poderia ter causado tal redução, uma redução extrema da população humana, fazendo com que restassem apenas 5 ou 10 mil indivíduos? Os geneticistas não têm ideia alguma do que causou essa dramática redução na população. Henry Harpending começou uma turnê pelas universidades para falar sobre o estreitamento. Ele foi convidado pelo antropólogo Stanley Ambrose para dar uma conferência para seus alunos. Bem, Stan é cheio de ideias. É o tipo de cientista que tira coisas de todo lugar e as coloca juntas. Fui à conferência e ele começou a falar sobre esse estreitamento da população humana. E eu pensei, o que poderia tê-lo causado? Naquele momento, eu comecei a suar. Fui até o Henry e disse, acabo de ler um ensaio, está em cima da minha mesa agora, e ele pode conter uma explicação sobre o motivo desse estreitamento populacional. Eu só o li uma semana depois, e quando li, foi como levar um tapa na cara. Lá estava. O ensaio era sobre a supererupção de um vulcão chamado Toba, em Sumatra. Essa equipe de cientistas acredita que o estreitamento ocorreu entre 70 e 80 mil anos atrás, apesar dessa data ser ardentemente discutida. Toba entrou em erupção em meados desse período, 74 mil anos atrás. Se realmente existe uma ligação, essa pesquisa tem implicações apavorantes para uma futura erupção em Yellowstone. Em tamanho e ferocidade, ela poderá ser semelhante ao Toba. Como Toba, ela teria um impacto devastador, não só na região circundante, a América do Norte, mas no mundo todo. Se Yellowstone entrar em atividade novamente, e entrará, será desastroso para os Estados Unidos e para todo o mundo. Os vulcanólogos acreditam que tudo começaria com a instabilidade da câmara magmática. Haveria terremotos cada vez maiores. Partes de Yellowstone sofreriam sublevantamentos conforme o magma chegasse mais perto da superfície. E talvez um terremoto crie uma ruptura através da crosta. É como romper a tampa da panela de pressão. Isso geraria os jorros de magma, que provavelmente se elevariam a 30, 40, 50 quilômetros, enviando quantidades gigantescas de escombros na atmosfera. Este local desapareceria. Seríamos incinerados instantaneamente. Fluxos piroclásticos cobrirão toda aquela região. Talvez matem milhares de pessoas na área circundante. Teremos uma erupção que mal podemos imaginar. Nunca vimos esse tipo de coisa. Será impossível chegar a 1000 quilômetros dele quando estiver em erupção. As cinzas carregadas pela atmosfera e depositadas em grandes áreas dos Estados Unidos, especialmente sobre as grandes planícies, terão efeitos devastadores. A área afetada seria o Cinturão Verde da América do Norte. Ele produz uma quantidade enorme de grãos numa escala global. Esse é o problema. E você não enxergaria nada. As colheitas virtualmente desapareceriam da noite para o dia. Todas as atividades econômicas básicas certamente sofreriam um impacto, fora as mudanças climáticas que poderiam ser induzidas.
Globalmente, os efeitos climáticos dessa erupção serão promovidos pelo material lançado na atmosfera. Ele se espalhará pelo mundo todo e seu efeito será o de resfriar, o que provavelmente eliminará a época do crescimento das plantas globalmente. Nós não podemos nem imaginar o efeito dessas grandes erupções. De certo modo, a civilização vai desaparecer. Não termos visto uma delas ou documentado significa que a raça humana realmente não está preparada para elas, porque são eventos muito raros. Realmente não é uma questão de se, mas de quando, porque cedo ou tarde uma dessas supererupções vai acontecer. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.